Oi, gente! O áudio de hoje vai tirar todas as dúvidas de vocês sobre procrastinação. Vocês vão entender por que a gente procrastina e vocês vão aprender como acabar com isso de uma vez por todas. Eu vou começar com a tradução de um áudio do Zé Abraham muito legal sobre esse assunto que chegou para mim. Depois eu vou compartilhar um pouco do que eu ensino para os meus clientes sobre isso, a partir da minha experiência como psiquiatra e psicoterapeuta. E eu vou falar também para vocês da minha experiência pessoal, que bate demais com as coisas que o Abraham ensina. E eu vou compartilhar com vocês também um dos áudios sobre esse assunto que tem lá no grupo fechado do Telegram. É um grupo pago que tem 43 vídeos e mais de 200 áudios sobre os mais diversos assuntos, e eu vou disponibilizar um deles aqui para vocês para complementar o áudio de hoje. Então vamos começar com a tradução dos Abraham. Então começa com o convidado falando para o Abraham. O convidado foi escolhido lá da plateia, subiu no palco, sentou no hot seat, que é o nome que eles chamam, a poltrona que fica lá, que é o assento quente, e estava falando para o Abraham. Ele começou falando assim: Olá, eu tô aqui porque em várias áreas da minha vida eu percebi que eu sou um procrastinador. Eu sei que a resposta é, você sabe, levanta e faz logo o que você tem que fazer. E o Abraham, essa não é a nossa resposta. Nós vamos dar uma chacoalhada nesse assunto de um jeito que você realmente irá entender. Procrastinação com bastante frequência é algo bom e não ruim. Anote isso. O pessoal deu risada e aplaudiu. Porque quando você não tem vontade de fazer algo e você faz mesmo assim, você está indo contra a corrente. E isso é uma perda de tempo. E tudo o que você faz é segurar firme nos remos, e então você rema contra a correnteza com força. E depois de um tempo, você vai começar a pensar que você merece um monumento no seu nome. O pessoal deu risada. Quando você separa um tempo para alinhar a energia, quando você entra em sintonia vibracional com uma ideia, procrastinação não existe. Você fica tão cheio de inspiração que ninguém consegue fazer com que você não faça aquilo. Você já viveu algo assim? Em que você queria algo e sabia que queria, e as pessoas ao seu redor tentaram te desencorajar, e o que eles falavam não fazia a menor diferença, porque você sabia que isso era o que você deveria fazer? Isso é ação inspirada. Então, quando as pessoas falam de procrastinação, elas estão tentando se organizar em um mundo voltado para a ação, porque todo mundo teve a experiência de eu não estava com vontade de fazer aquilo, mas uma vez que eu comecei, ficou mais fácil. E nós não discordamos disso. Nós sabemos que vocês conseguem se forçar a fazer algo que vocês não estavam com vontade de fazer. Então você se foca na ideia daquilo e começa a alinhar a energia. Não estamos dizendo que a ação não possa fazer com que você alinhe a energia, mas nós sempre iremos dizer que começar com a ação é inverter as coisas. Quando você se movimenta através da procrastinação, tentando se forçar a fazer algo que você não quer fazer, você pode fazer tudo o que você precisava fazer, mas você não irá conseguir o resultado que você gostaria. Nós garantimos isso. Então não é que você vai dizer, então eu vou ficar aqui me deliciando na sensação de estar procrastinando para o resto da vida. Ninguém vai me fazer nada que eu não queira. Não é isso que estamos dizendo. O pessoal deu risada. O que você quer dizer para si mesmo é: quando eu me sinto desse jeito, a minha ação vai ser mais difícil. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer com mais dificuldade. E às vezes eu tenho que simplesmente fazer o que eu me propus, porque eu me comprometi. Mas a minha intenção dominante será dar atenção aos meus sonhos tão profundamente e vou entrar tão frequentemente, tão abundantemente em alinhamento com quem eu realmente sou, que me sentir inspirado é a ordem do dia para mim. Vocês conseguem imaginar se a Esther e o Jerry tivessem dito para o guia quando eles estavam no bote para descer o rio? Os Abraham devem estar falando de alguma história da Esther que eles devem ter contado para a plateia antes, naquele dia. De algum passeio de rafting, sabe? Com aqueles botes infláveis. Então, voltando aqui. Então, imaginem se eles tivessem dito para o guia: quando o rafting acaba, quando o bote sai do rio,
E o guia respondesse: vários quilômetros para baixo. E vocês conseguem imaginar se a Esther e o Jerry tivessem dito: então queremos colocar o nosso bote de volta no ônibus e descer a montanha no ônibus. E então colocar o bote na água quando estiver faltando 100 metros para chegarmos, porque gostamos de manifestações instantâneas. O pessoal deu risada. E o guia diria: você que sabe, moça doida, mas eu achava que vocês queriam o passeio no rio. Então, o que queremos que vocês entendam é que quando vocês deliberadamente se permitem ser levados pelo rio, quando vocês ficam procurando um pensamento que faça vocês se sentirem melhor, quando vocês buscam pensamentos que tragam uma sensação de alívio, vocês ficam a favor da corrente e começam a permitir que as coisas fluam. Vocês são levados pelo fluxo da corrente. Nesse momento, o que acontece com vocês acontece no tempo perfeito. Você encontra com as circunstâncias e eventos no tempo perfeito. Começa a acontecer um momentum, um embalo bom que te carrega. E você começa a entender que esforço e ação são irrelevantes nessas condições. Mas até que você se alinhe, você vai fazer um monte de ação desnecessária para fazer as coisas acontecerem. Nós queremos que vocês ajam. Agir é uma forma deliciosa de experimentar a vida. Nós só queremos que vocês estejam inspirados na ação de vocês e que vocês possam desfrutar de tudo o que vocês estão criando. Não que vocês tentem forçar as coisas com ação. A sua vantagem está sempre em se alinhar. Então, quando você diz, eu não estou a fim de fazer isso, nós dizemos, então não é a hora certa de fazer isso. E quando você diz, eu consigo fazer isso, mas eu preciso me forçar, nós dizemos, qualquer coisa menos se forçar. Nós iríamos focar no sonho, faríamos o nosso melhor para ficarmos empolgados em relação ao sonho. Nós pensaríamos a respeito do que queremos e por que queremos aquilo. Nós iríamos lembrar onde começamos e tentaríamos nos agarrar à essência vibracional de onde estamos indo. Nós iríamos alinhar a energia. E então nós prometemos para você, a palavra procrastinação nunca viria à tona. Fale para gente um exemplo de algo a respeito do que você procrastina. E o convidado. Por exemplo, quando eu tenho que fazer ligações para tentar vender produtos para pessoas que nem estão esperando para expandir o meu negócio. E o Abraham. Então, eu não sinto vontade de fazer isso, eu não quero fazer isso. Então, você não faz isso. Você pode dizer: realizar uma ação agora não é a melhor coisa para eu fazer, porque, como eu não sinto vontade de fazer isso significa que a minha energia não está alinhada. Então, em vez de se arrastar para fazer algo que você não quer fazer, você pode se perguntar: por que eu estou fazendo isso? Qual é o propósito do meu negócio? E você pode responder: eu acredito que isso é útil para as pessoas e que irá trazer benefício para elas e para mim. E a primeira vez que eu ouvi sobre a ideia de vender isso, eu fiquei empolgado e eu lembro de ter pensado que era algo que eu conseguiria fazer e que eu gostaria de me envolver com isso. E que isso poderia me trazer um bom retorno financeiro e que poderia me ajudar a poder fazer menos coisas que eu não gosto tanto e mais das coisas que eu gosto de fazer. Eu lembro que a sensação foi boa e que eu tive vontade de fazer isso. E então, conforme você conversa consigo mesmo e vai ativando dentro de você os seus motivos, a vontade de procrastinar vai embora. Esse pequeno diálogo com você mesmo te alinhou e agora não apenas você está apto a realizar a ação, mas agora você irá realizar uma ação que irá te trazer benefício e resultado. Essa é a maior diferença. Quando você se obriga a fazer algo que você não quer fazer, você está fazendo do jeito mais difícil. E da próxima vez você não irá querer fazer isso novamente. Por isso, essas ligações se chamam ligações frias. Em inglês, agora é a Tânia falando, ligações frias são o nome dessas ligações para tentar fazer vendas para alguém que não está nem esperando por isso. Voltando aqui, elas são frias mesmo. O pessoal deu risada. Você não se aqueceu previamente, a energia não foi alinhada, as fadas do universo não colocaram as circunstâncias e eventos em ordem para tudo acontecer no tempo perfeito. Você não está sendo inspirado para fazer a ação certa.
Você encontra com a pessoa errada, você recebe o resultado que você não quer. E aí você diz: eu não gosto de fazer isso. E não é à toa, porque isso não é quem você é. Não foi para isso que você veio para cá. Você veio para sonhar e expandir e renovar e melhorar. Foi para isso que você veio. E o convidado: uhum, muito bom, muito obrigado. E o pessoal aplaudiu muito. Gente, agora é a Tânia falando aqui com vocês. Vocês têm clareza? Vocês entendem por que a gente procrastina? Segundo os Abraham, é porque a gente não está alinhado com a ação que a gente quer fazer, né? Então a gente está tendo pensamentos a respeito daquela ação que causam a preguiça. E segundo eu aprendi na minha formação em terapia comportamental, e é o que eu ensino para os clientes, para os pacientes que não vieram do YouTube, então eles não sabem sobre lei da atração e eu não falo sobre lei da atração com eles, né? Então, o que eu ensino é que quando a tarefa que você tem para fazer, ela parece grande demais, cansativa, árdua demais, a gente não vai ter mesmo aquela sensação de energia para fazer aquilo. Então você tem que fazer duas coisas. Uma, diminuir a energia necessária para fazer a tarefa. Ou seja, partir a tarefa em pedaços menores, né? Então você não precisa subir a montanha inteira, você coloca como meta subir até aquela árvore, né? Então, se você tem um relatório para escrever, você pode, por exemplo, se propor que você vai ligar o computador, você vai folhear o material que você tem que dar uma olhada para escrever a respeito daquilo, porque só de você entrar em contato com aquilo, você já começa a mexer alguma coisa dentro de você, você já começa a lembrar de algumas coisas e muitas vezes você já começa a ter vontade de escrever sobre aquilo, de deixar as ideias fluírem a respeito daquilo. Então é o que o Abraham estava falando, que a gente pode se alinhar a partir de ter começado com uma ação. Então você começa e de estar em contato com aquilo, você acaba alinhando a energia e depois flui. Então essa é a sugestão que o rapaz falou logo no começo com o Abraham, que é levanta e faz. Porque quando a gente fica. E não é de todo errado, né? Essa sugestão. É que o Abraham trouxe aqui um outro olhar que amplifica mais ainda e torna o jeito da gente lidar com a procrastinação algo maravilhoso. Mas a ideia do levanta e faz é porque se você fica o dia inteiro na sua cabeça com aquela ideia, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo, eu não estou fazendo, isso é cansativo, isso drena a sua energia. Realmente é melhor você levantar e fazer, ou melhor, levantar e começar, porque ficar pensando eu tenho que fazer é mais cansativo do que você levantar e fazer de uma vez. Até porque você pode pensar algumas coisas para se alinhar, para se sentir melhor a respeito daquilo, e aí você vai conseguir, por exemplo, pensar que você vai ficar livre logo, né? E que aí você vai poder fazer alguma coisa legal. Então é muito importante a gente distribuir o nosso dia de um jeito que ele não fique maçante, que você não tenha aí a perspectiva de algo terrível, né? Então, eu tenho um trabalho hoje que eu vou ter que ficar 12 horas sentado na frente do computador. Essa proposta faz as pessoas procrastinarem muito e elas não sentam nem 5 minutos na frente do computador. Então é melhor você colocar como proposta: eu vou ver o que eu tenho que fazer, eu vou abrir isso aqui, eu vou ler esse artigo, ou eu vou ler os primeiros parágrafos desse artigo, ou eu vou fazer uma leitura dinâmica, vou bater o olhar aqui e ver o que me chama a atenção, só para eu ter uma ideia do que se trata. Isso vem dos mini hábitos, não sei se vocês já ouviram falar, tem um livro sobre isso. O cara ensinou uma técnica super legal para conseguir colocar em prática hábitos novos. Ele aplicou com ele mesmo. Ele, por 10 anos, se propunha a fazer ginástica e quando ele pensava em fazer meia hora de ginástica, ficar suando, ele desistia e por 10 anos ele procrastinou. E até que um dia ele se deu conta que ele simplesmente pensou assim: quer saber? Eu vou fazer uma flexão de braço. Só que quando ele fez uma flexão de braço, deu vontade de fazer duas, e deu vontade de fazer três, e aí deu vontade de fazer uns abdominais, e aí deu vontade de pegar um pezinho que ele tinha em casa. Quando ele foi ver, ele tinha feito meia hora de ginástica.
Aí isso deu um plim na cabeça dele de, nossa, esse é o segredo, né? Então a gente se propõe algo grande, que fica aversivo, que a gente não tem vontade de fazer, mas se a gente se propõe algo pequeno, muitas vezes você vai embalar e vai fazer tudo o que você tem para fazer. Então, por isso essa ideia de fazer algo ridiculamente fácil na direção do que você está precisando fazer. Mas é importante você começar, né? E se é ridiculamente fácil, é mais fácil de você começar porque o nível de energia que você precisa para fazer aquilo é baixo. E você já vai ter a sensação de missão cumprida de ter feito aquele ridiculamente fácil. É para ter a sensação de missão cumprida. É isso que você se propôs. Então, essa é uma técnica, uma dica para vencer a procrastinação. Mas eu acho muito legal essa ideia do Abraham, e eu procuro ensinar isso também, de que a gente precisa mudar o que a gente está pensando a respeito do que a gente vai fazer. Quando a gente sente aquela sensação de estar amarrado, de estar se arrastando para fazer alguma coisa, não vai ter os resultados que a gente gostaria. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo muito, muito com o passar dos anos. Eu não sou uma pessoa que tem tendência a procrastinar. Eu sou uma pessoa que levanta e faz, até porque eu tenho esse conhecimento de que vai ser pior ainda ficar enrolando e, por exemplo, você tem algo para fazer no final de semana, é algo de trabalho no final de semana. Se você passar o final de semana pensando eu tenho que fazer aquilo, você vai estragar o seu final de semana. É muito melhor você fazer de uma vez e ficar livre. Então, e eu tenho aquele senso também de responsabilidade da pessoa que está acostumada a ser trabalhadora, né? E isso, na verdade, não é legal, isso me atrapalha. E eu sei que atrapalha muitos de vocês também. Por isso que eu estou compartilhando isso com vocês, porque eu vivi muito essa experiência de que o Abraham tem razão, que a gente não consegue o resultado que a gente quer quando a gente está nessa vibe de trabalho. Então, não é que a gente não vai realizar ações, eu acho que isso gera um mal-entendido para algumas pessoas, né? Quando o Abraham fala, não, não é para se esforçar, se ativa a vibração de esforço e isso te atrapalha. Teve uma pessoa lá no Telegram aberto que fez essa pergunta. A pessoa precisa estudar para concurso, e aí ela estava pedindo umas dicas, porque ela falou assim: se não é para a gente se esforçar, né? Como é que eu faço para estudar? Não estou nem um pouco afim de estudar para esse concurso, tenho que estudar muitas horas, como fazer para não ativar a vibração de esforço, né? Então é meio, consigo passar então sem estudar? É meio esse o raciocínio, às vezes, que a pessoa entende a partir dessa história do não esforço. Mas não é isso. Em nenhum momento foi isso que o Abraham disse. O Abraham fala que muita coisa requer esforço, sim, mas é diferente a ação inspirada. Então, um esforço que você faz amarrado, sem vontade, não vai gerar nada de benefício para você, não vai dar em nada. Por exemplo, imagina você estudar o dia inteiro sem vontade. Você vai viajar, você vai ficar pensando em outras coisas, vai se distrair, vai ter que ler 1000 vezes o mesmo parágrafo, não vai reter aquela informação, não vai linkar uma informação com outra na sua cabeça, não adianta nada. Agora, se você faz um estudo ali ativo, focado, em que você, por exemplo, faz isso de bater um olho primeiro, ver do que se trata, elabora umas perguntas na sua cabeça sobre o que você quer entender sobre aquilo, faz um resumo, linka na sua cabeça, então aquilo tem a ver com o que eu estudei o outro dia, tá fazendo sentido agora, né? Depois tenta explicar para si mesmo o que você entendeu naquele dia. Quer dizer, tudo isso são métodos de estudo que agora sim vai render. E sobre a pessoa não ter nem vontade de começar a estudar, ela pode fazer esse trabalho mental de ficar pensando um pouco antes a respeito do que ela está buscando, de por que ela está fazendo aquilo e como ela vai gostar de estar aprendendo, de estar se desenvolvendo. Ela pode colocar intenção, que é aquilo de falar o eu quero. Para quem tem dúvida sobre o eu quero, né, que toda vez que eu falo disso alguém comenta, tem um vídeo aqui no canal com quando usar eu quero e quando usar eu sou, tá? Porque o eu quero tem a sua função, tem momentos que é ele que é o mais útil. Então, colocar intenção, a gente usa eu quero, né? Eu quero
fluir, eu quero estudar com facilidade, eu quero reter as informações, eu quero ter vários momentos de insight, de eureka, de eu tô entendendo, disso é muito legal, eu quero que seja uma experiência gostosa, eu quero que seja gratificante, eu quero me sentir aprendendo. Então, isso faz você sintonizar um pouquinho com o que você vai tirar de bom daquilo. Além de que você pode pensar a longo prazo, né? Porque você está fazendo aquilo. Então, vai ser muito bom quando eu passar nesse concurso, tudo que vai mudar na sua vida. Mas eu gosto de focar a atenção no benefício do estudo em si, da coisa em si que você tem que fazer. Porque se você foca no a longo prazo, por exemplo, você quer ter um corpo melhor, mais tonificado, emagrecer ou ganhar massa, e você fica focando que um dia você vai ter o corpo assim, então é por isso que você vai na academia. Eu sinto que isso dá muito menos motivação do que você focar no bem-estar da atividade física em si, daquele dia, porque está muito distante, né? Então, você pensar que vai ser pelo corpo melhor que vai vir no futuro, acaba sendo um esforço hoje em troca de algo que pode demorar para vir. E a mesma coisa passar no concurso, né? Se você pensa só nos benefícios de entrar na faculdade X ou de entrar na residência de medicina ou passar num concurso público, mas hoje você tem as 10 horas de estudo para encarar, vai ser difícil você encarar, mesmo você sabendo os benefícios de passar naquele concurso. Então, eu acho mais legal a pessoa focar em como vai ser gostoso aprender coisas novas, linkar uma informação com a outra, se sentir orgulhoso de si mesmo por ter conseguido estudar tudo aquilo, por estar rendendo, e fazer algumas propostas para si mesmo, né? De não ser extenuante. Então, de, por exemplo, dividir esse estudo de uma forma que a pessoa possa ter seus momentos de lazer. Tem um estudo nos Estados Unidos em que eles avaliaram estudantes doutorandos e alguns estudantes entregaram o doutorado deles em um ano e pouco e entregaram um doutorado de muita qualidade, e outros entregaram em 4 ou 5 anos, e às vezes até de qualidade inferior, muitas vezes de qualidade inferior. O que esse estudo mostrou foi que as pessoas que demoraram mais para entregar, elas foram mais rígidas com elas mesmas. Elas colocaram uma proposta para elas mesmas de parar tudo enquanto elas estivessem fazendo o doutorado. Então, elas não se permitiram namorar, ir ao shopping, jogar bola, andar com cachorro. Elas não podiam fazer nada de divertido, porque não, eu estou fazendo o meu doutorado. Então, eu tenho que fazer isso aqui agora. Só que esse eu tenho sem nada de divertido ali misturado, elas procrastinavam. E aí por isso que elas demoravam 4, 5 anos para entregar. Já as pessoas que entregaram com um ano e pouco, elas tinham mantido a vida normal. Então, o que o estudo mostrou é que você sabendo que daqui a pouco você vai jogar tênis ou vai jogar futebol com os amigos, ou vai dar uma volta com o cachorro, ou vai sair para correr, ou vai ter o seu momento de ouvir música, fica mais fácil de você ter a motivação para sentar e ler aquele artigo ou escrever aquilo que você precisa escrever, porque você sabe que vai ser só por meia hora e que daqui a pouco você vai estar correndo com o seu cachorro. Então, é muito legal vocês saberem disso, que na verdade a gente se motiva quando a gente mantém o nosso dia mais prazeroso. E a forma que você vai distribuir o que você tem para fazer no seu dia, só você que sabe, né? Tem gente que coloca até um reloginho, tem uma técnica que chama Pomodoro Technique, porque era de um reloginho avisar a cada 25 minutos para a pessoa fazer um intervalo de 5 minutos. E o relógio era no formato de um tomatinho, por isso que o nome da técnica é Pomodoro Technique, porque Pomodoro é tomate em italiano. E essa técnica pode ser útil para algumas pessoas. Eu não gosto porque eu não gosto da rigidez de 25 minutos e parar por 5. Eu gosto de uma coisa mais flexível, porque às vezes vai dar 25 minutos e eu vou estar ali fluindo, adorando o que eu estou fazendo, o que eu estou escrevendo. E às vezes 5 minutos não vai ser suficiente para fazer uma coisa super legal. Mas algumas pessoas precisam, né, de ter algo externo ali coordenando o tempo, então você tem que escolher o que dá certo para você. Mas eu já gosto dessa questão assim de fazer muito o que o Abraham ensina, né? Que é focar a atenção em como tá a sua emoção, como você tá se sentindo. Tá fluindo, tá rendendo, manda ver.
Você pode demorar 2 horas para precisar de um intervalo. Tá ficando cansativo, já não tá rendendo tanto, o raciocínio não tá tão claro. Não espera tá terrivelmente ruim, né? No começo já, que você percebe que já não tá fluindo tão bem igual estava no começo, você já pode fazer uma pausa. E aí, você faz o que você quiser nessa pausa. Você vai correr, você vai fazer um alongamento, você vai andar com o cachorro, você vai tomar água, tomar um suco, lavar o rosto. Então, às vezes, você vai fazer uma pausa realmente de 5 minutos, respirar um pouco, lavar o rosto, tomar água. Às vezes, não. Às vezes, você vai fazer uma sessão de ginástica e voltar totalmente reabastecido depois, né? Então, é você que vai saber o que funciona bem para você. Então, a minha sugestão para vocês é: tá sentindo preguiça? Não tá com vontade de fazer alguma coisa que vocês têm para fazer? Então, façam isso que o Abraham ensinou, né, de tentar pensar o porquê daquilo, o quanto aquilo vai trazer de benefício para você. Mas eu sugiro que vocês façam isso de um jeito super legal. Então, por exemplo, você pode, antes de fazer alguma tarefa, alguma obrigação que você tem para fazer, você pode fazer algo delicioso, algo que você adora. Eu gosto muito de ouvir música e dançar, soltar o corpo ali ao som da música. E aí é um momento que você pode colocar uma música, ficar ali 4, 5 minutos, deixando que aquela música te empolgue, te anime. E enquanto você está ouvindo aquela música, tem gente que não vai gostar de dançar, mas vai querer colocar seu fone, vai querer colocar uma música que empolga a pessoa também. E aí, enquanto você está ouvindo aquela música, você pode ficar pensando essas coisas. Do quanto vai ser bom, o quanto vai ser legal, o quanto vai fluir, o quanto você gosta, o quanto você tem para oferecer, o quanto vai ser legal ajudar pessoas, o quanto você gosta de contribuir, o quanto é legal ter essa troca e ter gente aprendendo com você e você aprendendo com as pessoas. E assim por diante. Então, na minha experiência, o potencializar as coisas que você vai pensar com estar fazendo alguma coisa que faça você se sentir muito bem faz ter um impacto maior ainda para você se alinhar e dali a pouco estar com vontade de fazer aquilo que você tem para fazer. Mas, gente, tem situações em que, na verdade, você pode estar meio workaholic, sabe? Trabalhando até demais, exageradamente, e não é questão de se alinhar e se alinhar e se alinhar, é questão de saber parar mesmo. Eu percebo que eu entro nessas às vezes. Eu já melhorei muito, porque antes eu não tinha muita consciência que era isso que eu estava fazendo. Eu fazia, né, tudo que tinha para fazer e quando eu via que estava ficando cansada, porque era um dia após o outro, por meses, trabalhando o dia inteiro e à noite com mais um monte de compromissos, de coisas a serem feitas pelo computador, é um monte de detalhezinhos. Eu, depois de um tempo, né, começava a ficar cansada. Inicialmente estava alinhado, estava gostando, mas depois de um tempo, uma noite após outra, uma noite após outra, né, não dá atenção para a família direito, dormindo tarde, não era legal. E recentemente eu me percebi vivendo algo parecido de novo, né? Então o YouTube já está fluindo, tá tudo indo bem, mas uma lista enorme de coisas para fazer, né? E querer colocar o site em ordem agora, né? Que ele estava parado, então ele não tinha sido atualizado e aí ele estava com os defeitos, então eu renovei o site, mas isso me gerou bastante trabalho para propor tudo para o programador e muitas outras coisas. E aí eu já tenho a minha programação do dia inteiro, então muita coisa acabava ficando para a noite, né? E cadê o meu momento de relaxar, de assistir alguma coisa, de sair para dar uma volta, de ouvir música, de meditar? Então, dessa vez eu já estava bem atenta. E eu percebi, né? Eu falei, ó, eu tô com a mesma vibração de antigamente, que é uma vibração de trabalho, é uma vibração de muita coisa para fazer. E o que essa vibração traz? Mais coisa para fazer. Então eu vi que isso estava acontecendo e que começa a vir mais coisa para fazer. O site dá defeito de novo e aí você tem que resolver aquilo e fica horas na conversa com o programador. Então é algo que a vida vive me mostrando. Lembra, o mais importante é alinhamento, em primeiro lugar. Alinhamento muitas vezes só significa você fazer coisas que façam você se sentir feliz, sabe? Você ter um tempo para si mesmo. E então parte do que a gente deve fazer, na verdade, não é ficar
tentando se motivar para fazer a próxima atividade? É perceber que não é hora de fazer aquela atividade. É perceber que você pode deixar para outro dia. Por exemplo, eu perceber que não é nenhum fim do mundo não fazer aquelas coisas naquela noite. Vai demorar um pouco mais para as coisas ficarem prontas? Sim, mas qual é a pressa? Que urgência é essa? Eu tenho uma experiência com ter tido essa urgência e não adianta nada. O Abraham falava, e eu entendi isso na prática, que quando você age com uma ação não alinhada, não inspirada, você perde tempo, não adianta nada, não traz os resultados que você quer. E você corre, 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 e quando você chega, não tem ninguém lá, não adiantou. E eu vivi exatamente isso. Na época que eu publiquei o meu livro, eu estava alinhada enquanto eu estava escrevendo o livro. E aí depois chegou a parte da editora, fazer a parte dela. E a editora era demorada. Então, eles me mandaram um cronograma em que falava assim: nós vamos levar tantas semanas para fazer tal coisa. Aí o livro vai de volta para você e você tem 2 dias para fazer tal coisa. E aí volta para gente. E aí depois volta para você. E aí depois volta para gente. E aí falava assim: vai atrasar se você demorar para fazer a sua parte. Então, quando chegava a minha parte, teve vez que eu estava viajando e eu, em vez de me divertir, fui fazer a minha parte para não atrasar. E adivinha? Eles atrasavam pra caramba na parte deles. E eu ficava naquela sensação de, nossa, mas que demora. E eu queria que ficasse pronto a tempo do Natal, para eu vender no Natal. Viagem, viagem total, ninguém me conhecia, quem ia comprar aquele livro, sabe? Então, assim, nossa, aprendi demais com essa história toda, porque mais uma situação que eu vi que o Abraham tem razão, né? Você corre, corre, quando chega, não tem ninguém lá. Então, o que é ter alguém lá? É quando tá tudo tão alinhado, tão fluindo, que você sente a inspiração do dia que é para você sentar e fazer aquilo. Que quando você senta para fazer aquilo, as ideias fluem, você sabe o que fazer, aquilo é rápido, aquilo é gostoso. E o outro flui também. Então tudo vai se encaixando na hora certa. E quando fica pronto, tem as vendas, porque estava tudo alinhado, o universo está alinhado, as pessoas estão receptivas àquilo. E elas não precisam nem estar sabendo daquilo. Hoje eu sei até disso. Não precisa nem necessariamente a pessoa te conhecer para comprar aquilo, claro que ajuda muito, mas igual eu estava falando com uma cliente, uma pessoa que veio aqui do YouTube, ela ela tem um site em que ela faz vendas de alguns produtos e ela viveu essa mesma situação de trabalhar, 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 investir um monte, gastar com marketing, investiu para comprar o produto, para ter estoque e nada de vendas. Mesmo quando estava gastando assim milhares de reais por mês de marketing, não tinha uma venda. E um dia, ela ouvindo, não é para fazer marketing do áudio, vocês vão entender, mas ela ouvindo um áudio aqui do canal de abundância financeira, dos Abraham, uma das meditações deles, ela não ouviu esse áudio com a intenção de acontecer nada financeiramente, isso que é o mais interessante. Ela pegou para ouvir o áudio, ela pegou para ouvir um áudio qualquer de meditação guiada, porque ela queria relaxar um pouco e esquecer de problemas com o filho. Só que no que ela foi nessa postura de relaxar, sem intenção de criar nada financeiramente, vocês acreditam que quando ela terminou de ouvir o áudio, coisa de 5 minutos depois, ela teve venda do kit de maior valor do site dela, sem nem estar com o anúncio circulando na época? E aí teve uma outra venda do kit de maior valor, não lembro se foi durante o áudio, se foi um tempo depois, mas na mesma época, e depois mais uma venda também. E o que me chamou muito a atenção foi que ela não ouviu esse áudio com a intenção de manifestar nada financeiramente. Eu acredito que isso é uma das coisas que atrapalha, porque na verdade a pessoa ativa a vibração de que eu ainda não criei a minha abundância financeira. E então eu preciso fazer alguma coisa para criar. E isso é contrário a conseguir criar o que você quer. Na verdade, a gente quer ativar a sensação de ser algo natural, de ser espontâneo. E como ela pôs só para relaxar, ela estava relaxada enquanto ouviu, e aí ela ouviu aquelas palavras sem resistência. E aí aconteceu tudo isso. Mas ela estava me contando que ela não conseguiu manter isso depois, porque ela entra lá num aposento da casa dela que tem aquele material estocado, e aí ela tem aquela dorzinha no coração de que queria estar vendendo e do dinheiro que está empatado lá. Olha as escolhas de palavras, né?
pensar que o dinheiro está empatado. Gente, a gente é criador da nossa realidade. Quando a gente pensa isso, a gente faz com que aquilo continue acontecendo. Vai ficar empatado lá, é você que está dizendo. Então a gente tem que continuamente ativar essa sensação de que as coisas estão dando certo pra gente. Essa é a dica mais legal, é o mais importante. É a gente sempre que possível estar devaneando sobre alguma coisa boa. Ai, mas deixa eu voltar aqui. Então, tudo isso foi para dizer que não importa o quanto você trabalhe, se você não tiver com pensamentos ativados a respeito daquilo, do quão bom é o que você tem para oferecer, do quanto você gosta do que você está fazendo, da qualidade do seu produto, ou do quanto você gosta de aprender. Se você não tiver com essas coisas ativadas dentro de você, você não vai ter o resultado que você quer. Então, o mais importante é o alinhamento. E aí, não sei se ficou claro para vocês, mas não é que não vai ter ação, vai ter ação para criar um site, vai ter ação para criar o aspecto do produto, a descrição do produto, vai ter ação para estudar, vai ter ação, mas é totalmente diferente uma ação em que você está gostando daquilo, em que você está empolgado com aquilo. Você vai gostar, você vai fluir, vai ser mais rápido, as coisas vão dar mais certo, vai ter um timing legal, vai bater com o tempo de outras pessoas, então tudo vai fluir melhor. E aí, quando eu ensinei lá no Telegram fechado sobre essa questão da importância do descanso, né, do reabastecer, até para você ficar mais produtivo, teve gente que colocou a dúvida que a pessoa não sabia distinguir entre o que era descanso e o que era estar procrastinando. E eu respondi para eles, e é esse áudio que eu vou compartilhar aqui com vocês. Talvez vocês vão estranhar um pouco o meu estilo de falar, porque vocês falam tanto que eu falo sorrindo, né? Em alguns momentos, não é o tempo todo. Mas na época que eu gravei esse áudio, foi no começo desse grupo do Telegram, e eu fui me soltando mais com o tempo. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês porque o conteúdo é muito bom e pode ajudar muita gente. Então vamos lá. A sensação de descanso e procrastinação são bem diferentes. No descanso você está leve, você está produtiva, você está fluindo, você está criando, você está feliz, você tá em paz, você está sentindo algo bom e aí vem ideias na cabeça. Então, no descanso, a cabeça não está exatamente parada, né? Você tem sim momentos quase de meditação, de estar só presente no momento presente, curtindo alguma coisa, notando as sensações, observando a luz, os cheiros, os sons, mas também vem na cabeça uma vontade de fazer alguma coisa que faz tempo que você não faz, vem na cabeça uma vontade de mudar alguma coisa na sua vida. Então, eles são momentos produtivos, na verdade. A procrastinação é uma sensação totalmente diferente. A procrastinação é uma sensação de eu não devia estar fazendo isso que eu estou fazendo, eu tenho aquilo para fazer ainda. É uma sensação tensa, é uma sensação de não entrar em contato com aquilo que eu tenho para fazer, procurar não pensar muito naquilo porque fica pesando. Então, tô aqui tentando assistir uma série, mas eu fico me lembrando que eu ainda tenho que fazer aquilo, que eu tenho que fazer aquilo. É totalmente diferente a sensação. A mesma série, sem ser procrastinação, é ai, que delícia, que momento para mim. E você tá lá, presente totalmente e vivendo aquilo e vivendo as emoções que são geradas. É totalmente diferente. A sensação de procrastinação tem aquela lembrancinha lá no fundo da sua mente de que algo precisa ser feito, tem uma culpa misturada. E fazer algo sentindo que você está procrastinando, sentindo que você está adiando outra coisa que você precisa fazer, isso não é bom, isso não chega a descansar, não tem esse efeito de libertar a criatividade, de te deixar mais produtiva que eu falei no vídeo. Então, procrastinação realmente é bem diferente de estar relaxando. Me fala se eu conseguir explicar e eu posso falar mais sobre isso, sobre procrastinação, se vocês quiserem. Então, esse foi um dos áudios lá do canal fechado do Telegram, que eu chamo de treinamento em desenvolvimento pessoal, que fala sobre esse assunto da procrastinação. Tem mais alguns áudios sobre esse assunto lá também. Aliás, para quem tiver curiosidade, quiser entender melhor o que tem nesse canal fechado, tem um link aqui na descrição, tá? Vocês podem entrar e pegar mais informações.
E deixa eu aproveitar para explicar para vocês também, porque tem 3 canais do Telegram, né. Então tem o canal que está aberto já faz alguns meses, que as pessoas estão debatendo sobre questões da lei da atração. Esse canal ferve, é muita mensagem, mas é muito gratificante também e você consegue ajuda de todo tipo lá dentro. Todo tipo não, tá, gente? Não vai pedir dinheiro lá, essas coisas, né? Não vai compartilhar sobre o seu negócio, não é para fazer networking, não é nada disso. Mas quando você tem alguma questão sobre como conseguir colocar em prática alguma coisa da lei da atração, claro, primeiro tenta correr o dedo lá, abrir em algumas mensagens que você tem intuição que é para você ler, né? Mas em alguns momentos você simplesmente lança a pergunta lá e tem um monte de gente lá que tem muita experiência com os ensinamentos dos Abraham e de outros que ensinam sobre a lei da atração, e eles estão dando respostas maravilhosas. Então, eu até não estou mais participando tanto, porque a coisa tomou uma forma própria, né? O próprio pessoal lá se responde e realmente as respostas são incríveis. Quando eu entro para ver, tem um monte de mensagens, as pessoas já se responderam, deram respostas que eu concordo, que eu responderia a mesma coisa, um complementa o outro. Então, assim, muito legal, muito maravilhoso. Mas vai com uma cabeça de que tem muita mensagem, você não vai acompanhar tudo. E você pode entrar de vez em quando estiver sentindo necessidade, né? Às vezes precisa de ajuda para aumentar a sua vibração. Aí é legal ouvir as histórias das outras pessoas, de como elas aplicaram, de como tá dando certo. Você consegue também ver as dificuldades que outras pessoas estão tendo, então isso te ajuda a se sentir normal, né? Que não é só você que tem dificuldade. Então acaba tendo um efeito até terapêutico. Tudo isso é muito legal. Só que a questão de eu postar algumas coisas com uma certa regularidade, ou de vez em quando que fosse, eu vi que não dá muito certo lá, porque fica muito perdido no meio daquele monte de mensagens. Então, o que eu decidi fazer? Eu abri um outro canal do Telegram gratuito, né, aberto, só que nesse não vai ter debate, as pessoas não vão poder fazer um chat, colocar comentários, nada. Vai ser só eu postando alguma coisa de vez em quando. E o que eu vou postar? Pequenos treinamentozinhos, alguma sugestão de algum exercício mental para a gente fazer junto, né? Só de vez em quando. E eu vou aproveitar esse canal também, já vou falar claramente para vocês entrarem só se realmente quiserem. Eu vou aproveitar para mostrar um pouquinho do canal do Telegram fechado, né? Então, de vez em quando eu posso mandar algum print de tela para mostrar os conteúdos, que é para facilitar mesmo para quem me pergunta o que tem lá dentro do canal fechado. Então, esse outro canal eu vou poder colocar como uma vitrine mesmo, para vocês poderem olharem e verem se vocês se interessam. E de vez em quando eu coloco algum áudio mesmo do canal do Telegram fechado nesse aberto para vocês terem acesso também, tá bom? Então escolham direitinho onde vocês querem entrar, tem link para tudo isso na descrição. E esse canal em que só eu posto, eu tô esperando o pessoal entrar um pouco mais e depois eu começo a colocar uns mini treinamentos lá dentro, tá bom? E mais informações sobre o canal do Telegram fechado. E lá eu também vou aproveitar para avisar quem tiver interesse em algum curso, alguma coisa que eu abrir, eu aviso por lá também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima.